Eu e o Marcos nos conhecemos por volta de 2009, 2010. A gente tocava na banda, aí a gente se conhecia ali naquele ambiente, porém a gente não tinha nenhum interesse, não tinha nenhuma interesse em relação de casal mesmo. Houve um dia que a gente estava numa festa e eu estava com meus amigos, ela estava com as amigas dela e estava tocando. Tinha um pessoal nessa festa cantando pagode. E o pagode não estava muito bom assim, tava um pouco ruim. Então eu peguei e mandei uma mensagem para ela. E aí, Valquíria, você está gostando do pagode? Aí eu ainda brinquei, na hora eu não vi. Na hora que eu cheguei em casa eu vi a mensagem, respondi ele, falei assim, não, tava legal e tudo. Porém no fundo não tava gostando, mas eu falei pra não saber o estilo dele, se ele tinha gostado ou não. A gente conversando, aí a gente foi vendo o que um gostava, quais eram nossos gostos em comum, o que a gente tinha de diferença. Depois disso, a gente já foi assim, criando uma intimidade melhor para estar conversando, quando tinha os encontros de bandas, que a gente ia viajar. Porém, essa amizade, o Marcos já começou meio que ter um interesse por mim, porém no início eu não queria. Eu não queria namorar, eu não queria ficar com ele. Porém, com o tempo eu fui percebendo que ele estava interessado em mim. Chegou até uma vez que eu tentei empurrar uma amiga minha para ele. Porém, ele falou que não, que estava afim de outra pessoa. E eu sabia que essa outra pessoa era eu. Continuei conversando com ela e foi até que a gente começou a se relacionar mesmo. Pouco depois disso, a gente ficou aí uns 4 meses. Então eu sempre inventava uma desculpa. Não quero, vamos deixar para depois. Porém, foi um dia que ele virou para mim e disse, não, Valquíria, se você não quiser uma coisa séria, então eu vou desistir, porque pra mim agora a gente já tem que namorar sério, já tá um bom tempo, já estão 4 meses aqui nesse rolo. Aí eu virei e falei assim, não, tá bom, então vou conversar com meus pais. Aí bem nesse dia que eu falei assim, não, vou conversar com eles, eu e minha mãe foi lá no centro da cidade, passou um rapaz todo tatuado de brinquinho, e aí ela virou pra mim e falou assim, ó, Valquíria, você pode namorar com qualquer pessoa, mas pelo amor de Deus, com tatuado ou de brinco, não. Aí tirou o meu chão, aquela coragem que eu tava ali de contar naquele dia, acabou, porque o Marcos tem tatuagem. E depois ficou mais um tempo sem ela contar para a família dela. Foi até que no dia 3 de janeiro de 2014, a gente conversando ali e tudo mais, aí ela resolveu. Contei pra minha mãe e depois eu peguei e contei pro meu pai. Assim, foi bem legal, aquele medo que eu tinha não justificava, principalmente quando eu contei pra minha mãe. A primeira coisa que ela me perguntou, tem tatuagem no brinco? Aí na hora que ela perguntou isso eu desabei a chorar, porque eu falei assim, não mãe, ele tem tatuagem, mas é nas costas, não aparece. E isso é só uma coisa que tem na pele, isso não identifica nada, o que mostra mesmo é a pessoa. Aí ela virou e falou assim, não tem problema, se não é aquela coisa que mostra, exagerado, se ele for uma boa pessoa, que você gosta, não tem problema. Aí eu fui, contei pro meu pai também, aí meu pai também, na hora que eu fui contar pra ele, eu tava bem nervosa, desabei a chorar. Aí ele desabou a chorar comigo, ele falou assim, não tem problema. Ele já não questionava nada em relação a ter tatuagem, brinco, isso pra ele, ele nunca reclamou e nunca foi nenhum problema. Ele sempre falava que tinha que ser uma pessoa que eu gostasse, que eu desse certo, porque era uma pessoa pra mim, não era pra eles. Então, foi bem tranquilo. Aí eu levei o Marcos lá em casa, ele conheceu meus pais, foi apresentado e eu fui na casa dele pra conhecer meus sogros também. Acaba que deu muito certo, tanto que a gente é muito fixado em questão de datas. 5 anos depois, dia 3 de janeiro, a gente se casou no civil e agora a gente vai se casar na igreja, que era um sonho nosso, que é se casar na igreja.